Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradição. Boa noite, nação alvinegra. Estamos aqui mais uma vez no canal Amor Fogão para entrevistar o meu grande amigo Luiz Felipe, do canal Botafogo Memória. Boa noite, Luiz. Faça uma breve apresentação do seu currículo como botafoguense. Boa noite, Ângelo. Boa noite, amigos do canal Amor Fogão. O meu currículo é ser botafoguense. Eu acho que essa é a minha maior condição e ela é a base de tudo, né? Então, o restante é consequência, não é tão importante. Cada vez eu fico mais torcedor e menos do que eu fui dirigente. Então, o tempo vai passando e a gente vai voltando às origens. Exato. Enfim, eu quero te agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com você, com seus inscritos, com seus assistentes, e estou aqui pronto para a gente papear sobre o Botafogo, que é a nossa paixão comum. Perfeito. Como é que começou a sua saga de torcedor do Botafogo? Ângelo, a minha saga, o termo é perfeito, saga como torcedor do Botafogo, começou quando eu era muito pequeno, porque a minha mãe, minha família é botafoguense. E eu ia para o Maracanã com a minha mãe, com a minha família, todos os domingos, até para jogos que não eram do Botafogo, mas, em especial, os jogos do Botafogo. Então, eu devo dizer a você que a lembrança mais remota que eu tenho de jogos do Botafogo é 62, a final de 62, mas muito longe, era muito criança, muito criança. Mas, assim, a primeira lembrança do Botafogo que eu tenho no Maracanã foi a despedida do Newton Santos em dezembro de 1964. 15 de dezembro de 64, se a memória não me trair. 1-0, gol de Roberto contra o Flamengo. Então, essa é a minha memória de Maracanã mais antiga, e eu me lembro minha mãe dizendo, lá vai aquele ali, o Newton Santos está se despedindo hoje, enciclopédia do futebol, ela falou isso tudo. E aquilo ficou na minha memória, e ela sempre incutindo em mim, incentivando para ser botafoguense, e naquele tempo era muito fácil, porque o Botafogo estava na sua segunda grande geração de jogadores de futebol, segunda geração de grande time que ele teve na década de 60. Ele teve a primeira geração, que começou em 57, entrou pelos anos 60, 61, 62, e depois eu já peguei para valer, como torcedor, a segunda geração, 67, 68, e aí sim, aí já lembro de tudo, 67, 68, Botafogo sempre foi um assunto constante na minha casa, e até hoje. Ok. Você foi o diretor mais novo, né, da história do Botafogo, não é isso? Não ouvi, desculpa. Eu tenho que chegar mais para perto. Você foi o diretor mais novo, né, da história do Botafogo, né? Foi. Tirando os fundadores do Botafogo Futebol Clube, que eram adolescentes de 14 anos e tudo, eu fui diretor do Botafogo com 18 anos de idade, em 1976. Hoje em dia, não me recordo, mas acredito que a idade mínima seja ainda 18 anos para ser diretor do Botafogo. Tanto que, em 76, eu era diretor, mas não era conselheiro, que para ser conselheiro tinha, não me lembro, não recordo agora, tinha que ter 21 anos. Portanto, eu sequer participei daquela votação da venda de General Severiano, porque eu nem idade tinha para ser conselheiro ainda, eu só vinha a ser conselheiro a primeira vez em 1979, eleito na eleição de 78. Perfeito. Como é que era? Eu era diretor de comunicação, era diretor de comunicação social, não é isso? Isso. E fazia a revista do Botafogo junto com o saudoso doutor Ayrton Lopes. Exato. Como é que era o seu dia a dia
como diretor lá no Botafogo? Como é que funcionava o esquema? Bom, como eu sempre fui amador, mas sempre procurei trabalhar no Botafogo, e aí, não vou usar de falsa modéstia, sempre procurei, como tudo na minha vida, fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue, mas no Botafogo eu procurei também fazer tudo melhor, como sempre fiz na minha vida cá fora, na minha vida particular. O dia a dia era o seguinte, nos anos 76 eu estava fazendo pré-vestibular, queria fazer faculdade de História e de Direito. Mas eu escolhi fazer primeiro a faculdade de História, porque eu sabia que se fizesse Direito primeiro, não faria História depois. Então, eu queria entrar para a UF, que era o melhor curso de História, acho que ainda é o melhor curso de História do Rio, junto com a PUC. Mas eu queria a UF, porque era gratuito. Né? Uhum. E não é, né? E então, o meu dia a dia em 76 era pré-vestibular, eu estudava de manhã, no curso. Eu almoçava, estudava em casa, acabava, Botafogo. Ia para o Botafogo. Quase todo dia. Tá? Quase, não todo dia. E era um tempo muito tranquilo no Rio, você podia sair do Botafogo até hoje, né? Dá para sair do Botafogo 8 horas, 8h30, vir embora para casa, enfim. Já em 77, nós já estávamos no Maurício Pasteur, porque aí a gente teve que entregar o Palacete no início do ano, em janeiro. Isso foi muito difícil para todos nós. E aí fomos para o Maurício Pasteur, aí a diretoria foi para o Maurício Pasteur, eles fizeram umas salas, né? A gente brincava, chamava, porque parecia um motel, né? Aquelas salas. Aquelas entradas de motel. Cada sala daquela parecia, você olhasse um conjunto, parecia um motel. Mas foi o que o Botafogo fez, foi fazer. E aí, em 77, eu já estava fazendo faculdade de História, eu tinha passado o vestibular, comecei em março, e em julho comecei a trabalhar em banco. Então, aí ficou uma loucura, porque eu trabalhava de manhã no banco, Uhum. Depois do almoço eu ia para o Botafogo, quando dava assim mais ou menos 6 horas da tarde, eu ia para Niterói para as aulas na UF, eu moro no Rio, sempre morei no Rio. Enfim, essa era a minha vida, em 77. Mas fiz aí sala de troféus, exposição, fazia a revista do clube com o doutor Ayrton, enfim. E sem contar que eu antes já tinha sido vice-presidente da torcida Unifogo, depois da Jovem Unifogo, com a presidência do Fernando Mesquita. Perfeito. Então, há também uma peculiaridade aí, porque Fernando Mesquita e eu fomos os primeiros. Fernando Mesquita entrou em janeiro de 76, só que ele é um ano mais velho que eu. Eu entrei em agosto de 76. Fernando Mesquita e eu fomos os primeiros egressos de torcida a serem diretores do Botafogo. Uhum. Nós temos esse pioneirismo. Né? E muitos dos que estão aí hoje, vivendo a vida política do Botafogo, a maioria, muitos que são egressos de torcida, todos foram comandados pelo Fernando Mesquita. Todos. Perfeito. Egressos de torcida. Então, nós fomos pioneiros. E outra coisa, continuamos, porque a torcida naquele tempo era outra coisa, né? Não desfazendo da torcida hoje em dia, mas era uma coisa assim, muito família, muito legal, tá entendendo? Exato. A gente viajava para ver o Botafogo, tudo que ia para São Paulo, ia para Belo Horizonte, ia para Juiz de Fora, ia para, enfim, ia para Volta Redonda, e aí começou aqui o interior do estado, que o campeonato começou a ficar estadual, né? E a gente não deixou de ser membro de torcida, porque foi ser diretor do Botafogo. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, era isso, 78, aquela sala de 79, eu saí do cargo, pedi demissão, em caráter irrevogável, mas nunca deixei de acompanhar o Botafogo e voltei, depois a gente vai mais adiante. Ok. Está me ouvindo? Quando saiu aquela matéria no boletim, quando você tinha sido nomeado diretor, né? Ali estava dizendo que... Oi, está ouvindo? Tá. Agora sim.
Quando saiu aquela matéria no boletim, quando você tinha sido nomeado diretor, né? Ali falava que, não sei se foi você ou quem escreveu a matéria, que seu objetivo na época era ser jornalista, né? Ou achavam que você ia enveredar pelo jornalismo, né? Olha, ali, aquela matéria, aquela revista, se não me falha a memória, eu tenho aqui, é de abril de 77, 77. Ali eu já era diretor há quase um ano. Uhum. E o doutor saudoso, doutor José Ayrton Lopes, que era o vice-presidente de comunicação social, Fernando e eu éramos diretores, Fernando, departamento de promoções, e eu, departamento de comunicação social Fernando, diretor da divisão de promoções, eu, da divisão de comunicação do Sim. departamento de comunicação social, que era dirigido pelo vice-presidente, doutor Zé Ayrton Lopes. Uhum, muito bem. Quando ele fez aquela reportagem comigo, ele ali me descreve, né? Enfim, colocando todo aquele jeito assim, muito simpático dele, de escrever, etc. Tal. E ele, como ele era jornalista, também formado em Direito, e ele diz que ele via em mim, porque eu escrevia as matérias com ele, né? E ele via em mim, assim, uma grande uma veia vocação para o jornalismo. Uhum. E se eu a tenho, sempre a usei dentro do Botafogo, não mais em lugar nenhum. Uhum. Perfeito. Então, tempos depois, voltei a fazer revista no Botafogo, eu voltei com a revista do Botafogo em 94, na administração Carlos Augusto Montenegro, ali fiz, eu era editor, redator, copydesk, enfim, escrevi artigos, né? Uhum. Então, sempre gostei muito de escrever, acima de tudo, escrever sobre a história do Botafogo. E hoje em dia escrevo também no Fala Glorioso, uhum. né? E escrevo nas minhas plataformas do Botafogo Memória, do Facebook, do Instagram, só que aí mais curtinhos, né? Uhum. No Fala Glorioso é um texto maior, né? E no meu Botafogo espaço. Memória, no Facebook, no Instagram, eu escrevo, e o texto que eu escrevo para o canal, quando eu faço vídeo, é a maneira que eu tenho de exercer o jornalismo. Adoro o jornalismo, adoro. Realmente, eu só não fiz faculdade de jornalismo, porque depois que eu fiz História, eu fiz outro vestibular para fazer Direito na UERJ. Uhum. Então, foram 9 anos e meio seguidos, sem interrupção, e trabalhando. E trabalhando no Botafogo. Aí, não, depois da UERJ, já não estava mais no Botafogo. Certo. Tá? Uhum. Mas no tempo da faculdade de História, uma boa parte dela foi trabalhando, fora do Botafogo. Né? Do Botafogo eu só quero vitórias e glórias. Exato. Tá? Uhum. Isso aí. Me diga uma coisa, quando é que você foi agraciado com o título de benemérito? Eu fui agraciado com o título de benemérito pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, em votação, em 1995. 1995, e talvez tenha sido o que mais tenha pesado para essa indicação, né, dos serviços que eu prestei ao Botafogo, foi exatamente a sala de troféus que eu fiz lá no Maurício Pasteur. Às vezes as pessoas podem pensar assim, eu fiz, fui eu que fiz, não tem jeito, e fiz sozinho. Uhum. Apesar de na revista aparecer um monte de pai, etc. Mas na verdade fui eu, eu fiz, eu não vou dizer nós fizemos, não, eu fiz. O que eu fiz com muito orgulho, com uma parceria com o saudoso Braz Pepe, historiador também do Botafogo, que me antecedeu e que depois, juntamente, trabalhamos, né, foi o livro Botafogo Glorioso, uma história em preto e branco, que foi lançado em 96. E juntos também fizemos a concepção histórica do Centro de Memória em General Severiano em 98, Braz e eu. Então, tivemos 2 trabalhos juntos, em 96 o livro e em 98 a concepção histórica do Centro de Memória. Esse o livro aí. Né? Esse livro, ele está esgotado, infelizmente, há muitos anos. Às vezes você encontra na internet alguma coisa,
Ele conta a história do Botafogo desde 1894 até 1996, quando ele foi lançado. Ele tem um caráter iconográfico, portanto, ele conta a história do Botafogo através das fotografias. Os textos são curtos, fazendo os links das fotografias. Então, ele trata do Clube de Regatas Botafogo, do Botafogo Futebol Clube e do Botafogo de Futebol e Regatas. Nós defendendo uma tese que é a seguinte: o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube viveram vidas paralelas. E a única vez que as paralelas se encontraram, que as paralelas não se encontram, né? As paralelas no Botafogo é diferente. Se encontraram em 1942, quando houve a fusão do Clube de Regatas Botafogo com o Botafogo Futebol Clube, fazendo surgir o Botafogo de Futebol e Regatas. Perfeito. Eu até tinha comentado com você, não sei se você lembra, né, que eu achei o livro pela internet, aí encomendei. Aí, 3 dias depois, a editora mandou um e-mail pedindo desculpa que estava com edição esgotada. E aí, na outra semana, eu fui agraciado aí o Sérgio, filho do Menezes, ele me cedeu... Filho do Machado, que às vezes o seu som dá uma picotada, aí mas eu já... chega mais pertinho. Oi, isso. Tá ok agora? Tá ok agora. Chega bem perto. Foi o filho do Menezes, né? Ele que... o filho do Menezes, isso. Ele me deu o livro. O Machado também tinha um filho chamado Sérgio, isso mesmo. Isso. Outra coisa, a gente sabe que a situação financeira do Botafogo, né? Ela é uma situação que vem há décadas, né? O Botafogo nunca teve assim num mar de rosas, né? Ele teve algumas épocas que ele teve relativamente bem, mas infelizmente ao longo dos anos a situação financeira do Botafogo sempre foi ali apertadinha. Isso influenciou você como diretor nos seus afazeres, a situação do clube? Influenciou agora, recentemente, quando eu fiz a revitalização do Centro de Memória, sozinho, por isso eu fiz, porque ali tive que usar como se diz, da criatividade para trabalhar sem verba nenhuma, enfim. E agora quero fazer uma observação histórica aí. Eu não me recordo, não da minha vivência, mas do que eu conheço da história do Botafogo, em momento algum da sua história, o Botafogo teve uma situação financeira tranquila. Nenhum. Infelizmente. Então, a tônica do Botafogo. Porque mesmo na década de 60, com aqueles 2 timaços que nós tivemos, o Botafogo tinha que excursionar o tempo inteiro. O Botafogo tinha que vender o almoço para pagar o jantar. Exato. Então, eu não me recordo... E, aliás, essa é a tônica dos clubes brasileiros, né? Não ter folga financeira, né? E piorou muito depois da Lei Pelé, né? Depois da Lei Pelé, os clubes realmente se estrumbicaram, como se fala, né? Porque só quem se dá bem são os empresários. Com certeza. E dirigentes amigos de empresários. E são sócios. Né? E os clubes estão aí falidos, devendo fortunas. Porque, o Ângelo e amigos, eu acho que não é só má gestão, não. Repare que as coisas para os clubes se agravaram depois da Lei Pelé. Aí, outro dia, eu estava conversando, não sei com quem, com um ex-jogador, não vou citar o nome, ele disse, acho que ele disse na live, que era escravidão. Mas eu vejo jogadores escravos do mesmo jeito. Às vezes eles estão muito bem num clube e o empresário quer fazer dinheiro e tira ele dali e joga ele para outro clube. Isso. Se der certo, deu. Se não der... Então, é o que a gente mais vê. Acho que eles deixaram um pouco a escravidão, só mudaram de dono. Sim, Não é? Exatamente. E, hoje em dia, eu vejo os empresários, eles são os grandes donos do futebol. Obrigado, Pelé. Obrigado, Zico. Não é? Eu vejo eles como os grandes donos do futebol. Eles botam jogadores nos times para jogar, os clubes viraram vitrine, os clubes têm que pedir dinheiro emprestado a eles para pagar a folha. Então, eu vejo os clubes reféns. E fora a eterna caixa preta dos clubes, né, que é a compra e venda de jogador, né? Porque, exatamente. Fugindo um pouquinho aqui da nossa live aqui,
Eu, desde o tempo Não, mas que eu isso tudo trabalhei é história. lá, né? Isso tudo é história. Desde o tempo que eu trabalhei lá, até no Recursos Humanos, eu nunca vi na minha vida, nem clube, nem jogador, ninguém apresentar no preto no branco o contrato. Ó, custou tanto, coisa e tal, tal. Só aquela história. E agora, para mim, um exemplo disso é a recontratação do David Luiz Davi Luiz pelo Flamengo. Pô, o sujeito foi vendido tem poucos meses, né? Quer dizer, um clube europeu investe uma baba no jogador, aí o sujeito fica lá 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí o clube que vendeu vai lá e pega. Quer dizer, é muita coisa obscura que tem na vida dos clubes, e isso impacta diretamente na situação financeira e patrimonial dos clubes. Exatamente. Então, os clubes ficaram reféns mesmo, então, essa dívida do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, do Fluminense, essas dívidas, elas são igual queda de avião. Uhum. Não tem só uma causa. Isso. Tem várias causas. Mas as causas que a gente pode citar, uma já citei, que é a Lei Pelé. Uhum. A outra, todo mundo sabe, é má gestão. A terceira é desonestidade, não é? A desonestidade vem de várias formas. Vem conluio com empresários. Não estou generalizando. Eu estou falando em tese. Certo. Quadro todo dos clubes brasileiros. Não estou me referindo exclusivamente ao Botafogo. Tá? Estou analisando, o quadro é esse. As pessoas que pararem friamente para observar vão ver que é isso. O clube, para chegar a quase 1 bilhão de dívidas, não pode ter sido só má gestão. Sim, exatamente. São várias coisas. Exatamente. Concorda comigo? Exatamente, concordo contigo. E se você pegar vamos supor, os grandes clubes, considerados grandes clubes, se você for ver a quantidade de jogadores que pertencem ao clube, é ínfima. Agora a moda é jogador fatiado, né? X de um clube, Y do outro, empresário também tem uma fatia, aí você vende daqui a 3 anos, aí o clube, você nem havia falar, foi o gerador, foi o que criou o jogador e tal. Então, todo mundo participando. Então, fica naquela situação. Você falou do empresário. O jogador, de repente, está muito bem num clube, chama atenção, o outro vai lá, oferece um dinheiro, e o empresário não está nem aí. Se o clube está bem na tabela, ele vai lá e força a barra para vender o jogador. Exatamente. E aí, historicamente, você olhando, eu também acho que o esporte amador hoje, porque você não pode julgar as coisas de ontem com o olhar de hoje. Certo. Né? Mas o que eu falei aqui é fato. O Botafogo pagava para o jantar com o almoço que ele vendia. Muito bem. Mas no caso de hoje, as pessoas estão assim. Eu também acho que o esporte olímpico tem que ter o seu patrocínio. Estamos vivendo uma outra época, um outro mundo. Perfeito. Os jogadores, os atletas hoje em dia são remunerados, naquele tempo não eram. Não é verdade? O máximo que eu me lembro que eles recebiam era bolsa de curso de inglês, né, bolsa de estudos no Impacto, enfim. Hoje não, o atleta do esporte olímpico é tão remunerado quanto do futebol. É claro que os valores não são os mesmos. Né? E até gera dívida trabalhista, porque o clube assina a carteira, salvo o melhor juízo, mas o clube assina a carteira. Sim. Agora, existe também uma lenda, o pessoal que não gosta de esporte olímpico, né, que não gosta, não acompanha, não acha importante, etc. e tal, eles também imputam ao clube a dívida que ele tem. Não é verdade. A dívida que o clube tem, os esportes olímpicos ocasionaram essa dívida do clube. Não é verdade. Porque a maior parte da vida do Botafogo
foi feita com atleta que não recebia, atleta olímpico que não recebia salário. Exato. A dívida do Botafogo é do futebol, ele é um clube de futebol. A dívida foi gerada pelo futebol, por todos aqueles fatores que eu já citei aqui. Essa é a minha visão, não sou dono da verdade, essa é a visão que eu tenho. Você vê o Cruzeiro. Vê o Cruzeiro. Isso. O Cruzeiro se endividou com o Atlético está fazendo agora. Porque, quando tem mecenas, o Atlético tem mais de um mecenas, o Palmeiras também tem mecenas, é fácil, o Fluminense também teve mecenas, mas um dia o mecenas, ou empresa, ou pessoa física, vai embora. Nós também tivemos um mecenas, não tivemos? Sim, exatamente. Não foi? Quando ele saiu, levou o time todo. Não é? Aí eu me lembro, você estava no clube nessa época, eu me lembro que o presidente que assumiu com a renúncia do presidente Emílio Pinheiro foi o Mauro Ney Palmeiro, não tinha time, não tinha nada para jogar, era uma coisa horrível, ele levou todo mundo. Levou todo mundo. Então, o clube também não pode ficar vivendo de mecenato. Você vê o Palmeiras. O dia que essa senhora lá não quiser mais o Palmeiras, sei lá, pode acontecer, não pode? Pode. Você vai ver. Agora, o caso do Flamengo. O Flamengo tem uma força, uma potência que ninguém tem. E ele só não chegou a esse estágio antes porque devia acontecer no Flamengo as mesmas coisas que acontecem nos outros clubes. Sim. Não precisa citar, porque eu já citei. Aham. Agora, o dia que isso talvez parou, se organizaram, você vê que ele tem a força da mídia ajudando, etc, etc, etc. Por isso que eu acho. A gente pode daqui a pouco voltar ao passado, falar do passado, mas para encerrar esse assunto atual, por isso que eu acho que a gente, o botafoguense, não tem que ficar se medindo com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense. A gente tem que viver a nossa vida e fazer da nossa vida a melhor possível. Fazer a nossa realidade. Não é? Nada de ficar, porque o Flamengo é assim, é assado. O Eurico tentou fazer isso e quebrou a cara. Fazer, espanholizar o futebol carioca, só Flamengo e Vasco, botar Fluminense e Botafogo para escanteio, isso. Quebrou a cara. Não é? Vasco ficou com uma dívida monstruosa, ele trazia tudo que era atleta olímpico para vestir a camisa do Vasco, fez uma dívida monstruosa. Bom, voltemos ao passado. Isso. O passado é melhor do que o presente. Se bem que o presente, graças a Deus, está muito bom, né? Estamos bem no campeonato, graças a Deus. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Agora você vê, rapidamente, falando só do presente, né? O que mudou no clube? Mudou o jogador? Poucos jogadores. Você vê que realmente havia uma insatisfação com o Chamusca, né? Porque houve uma mudança não é possível que, nesse tempo que o Anderson está lá, os jogadores assimilassem tudo. Você vê o jogo contra o Londrina, os gols, tudo jogada, treinada, ensaiada, um dava de lado, um passava. Quer dizer, o jogador também, quando ele resolve não aceitar um técnico, ninguém segura. Esse mundo do futebol é muito complicado. O futebol, assim como o basquete e o vôlei, são esportes de conjunto, de equipe. Sim. E aí não dá para a gente dizer que o Chamusca é um horror de treinador. Sim, e que o Anderson é o maior treinador que podia ter vindo no Botafogo. Nenhuma coisa, nem outra. Nem outra, concordo. Eu acho que você foi no ponto nodal. Como o futebol é um esporte, obviamente, de equipe, a equipe, o elenco comprou a tese do Anderson. Sim. E se fechou. Quando uma equipe de basquete, ou de vôlei, de polo aquático e de futebol se fecha em torno de si mesma e do seu comandante, sim, a coisa funciona. Com certeza, com certeza. Então, eu vejo dessa forma. Bom, voltando à história do clube. Qual foi a pessoa, eu sei que você lidou com dezenas e dezenas, mas você teve, assim, algumas pessoas que você mais se identificou trabalhando esses anos todos no Botafogo? Olha, são várias. Eu cometeria uma grande injustiça se citasse uma ou duas.
eu tive a felicidade de conviver no Botafogo com figuras extraordinárias. Figuras extraordinárias. Mesmo que elas não fossem tituladas, presidentes, não. Pessoas botafoguenses, assim, da mais alta estirpe de botafoguismo. Então, eu aprendi com essas pessoas o que é ser botafoguense. Eu já aprendi com minha mãe. Quer dizer, eu já vim com a origem de casa. Mas dentro do clube, eu aprendi com essas pessoas o que é ser botafoguense na integralidade. O que é ser botafoguense sem interesse nenhum que não seja a grandeza do Botafogo. O que é ser botafoguense sem ir lá para dentro do clube para fazer negociata. O que é ser botafoguense sem se colocar numa prateleira para ser comprado. Essas pessoas, sócios proprietários, sócias proprietárias, posso citar o nome de algumas, deixaram marcados em mim essa honestidade botafoguense, tá? Honestidade botafoguense. E eu lamento que, com o passar dos anos, não sei se também fruto da nossa sociedade não ser mais a mesma, esse espírito está se perdendo no Botafogo. Você que conviveu lá, Ângelo, sabe exatamente o que eu estou falando. Exatamente. Essas pessoas foram morrendo, e eu comento muito com o Fernando Mesquita, que é lavrado da mesma forma. O pai dele levava ele para os estádios, ele tem a mesma trajetória exatamente igual a minha. A gente comenta de vez em quando, meu Deus, pobre Botafogo, porque não estou desfazendo das pessoas, veja bem, mas eu não sei. Eu entendo exatamente o que você está falando. Né? Eu entro no Botafogo, o Botafogo físico me emociona, me joga para frente. O Botafogo das pessoas me é extremamente difícil de conviver. Isso, exatamente. Claro que existem pessoas ainda muito legais, muito bacanas, mas infelizmente não são a maioria. Olha, Felipe, eu concordo contigo, eu acho que há uma grande diferença. Você pode ter um excelente profissional, altamente gabaritado, trabalhando num clube, mas jamais ele vai ter aquele elan, aquela paixão daquele que ama o clube, que é botafoguense. E você trabalha com outro prazer. Né? Eu trabalhei muitos anos, o salário quando estava em dia era 3 meses, a gente podia dizer que ele estava em dia. Mas eu e vários, a gente estava lá, um ajudava o outro, pegava um vale daqui, um vale dali. Isso faz a diferença, o amor ao clube faz a diferença. Né? Como você falou, se a gente for citar aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando aquelas pessoas que, botafoguense de 4 costados, que dedicaram a vida inteira pelo clube. Isso faz muita diferença. Eu sempre digo o seguinte, criou-se uma não questão. Qual é a não questão? Profissionalismo, amadorismo. Não é isso. Isso é uma não questão. Isso, na verdade, é um texto para proporcionar emprego para quem está desempregado, recolocação no mercado para as pessoas. Sabe por quê? Porque a coisa não passa necessariamente por ser amador ou profissional. Porque, ao que eu saiba, o futebol do Botafogo é comandado por profissionais há muitos anos. Agora, os dirigentes, como no Flamengo, são amadores. O presidente tem que ser amador, até prova, a não ser que mudem o estatuto. Né? O vice-presidente geral também. Sim. Os vice-presidentes de departamento também. Hoje em dia quase não tem mais, são 2 ou 3, mas enfim. Para mim, eu sempre digo e volto a dizer, eu bato nessa tecla. A questão, esse negócio de profissionalismo e amadorismo é uma não questão. A questão correta é honestidade e competência. Já conversamos sobre isso. É preciso que haja no Botafogo, como nos outros clubes, honestidade, que não deveria ser uma coisa tão exigida. No meu tempo, eu tenho uma certa idade já, mas quando eu era garoto, honestidade era uma coisa que nem se discutia, era obrigatório. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que ficar medindo a honestidade das pessoas. E competência, isso sim, sempre. A meritocracia.
Porque você pode ser e nós temos exemplos vários no Botafogo. O Botafogo foi construído por amadores competentes. Sim. Uhum. Né? Então, esse Botafogo que a gente torce aí, ele foi construído por amadores competentes. Ah, mas os tempos são outros. Sim, os tempos são outros. Uhum. E em muitos pontos muito ruins. Sim. Por quê? Você pode contratar um diretor de futebol que seja incompetente. Ele é profissional, mas ele é incompetente, ele não deu certo. Não é assim? Isso. Quer dizer, profissionalismo não é sinônimo de competência, é isso que eu quero dizer. Profissionalismo não é necessariamente sinônimo de competência. É porque as pessoas repetem as coisas e às vezes não param para pensar. Hoje você escuta assim, futebol está muito amador, futebol está muito amador, como se isso fosse a razão do fracasso, não. Uhum. Não é a razão do fracasso. O Botafogo teve, nos anos 60, o que hoje seria um CEO, que era o Adolfo Scherman. O presidente do clube era Paulo Azeredo, e Adolfo Scherman era o gerentão do clube, vamos dizer assim. Uhum. E funcionou. O Botafogo já teve aí profissional comandando o clube, não tinha o nome de CEO, mas tinha outro, na gestão do Maurício Assunção, Sérgio Landau. Isso, Sérgio Landau, isso. Uns dizem que foi muito bom, outros dizem que não. Uhum. Enfim, aí é uma questão de avaliação pessoal. Então, isso não é novo no Botafogo, ter um gerentão. Você pode chamar de CEO. Eu só acho estranho uma coisa, nunca vi o que não é empresa ter CEO. O Vasco também tem CEO e não é empresa. O Botafogo não é empresa, tem CEO. O CEO, que eu saiba, é coisa de empresa. Isso. Uhum. Então, é para dar um nome o importante é que esse senhor, Jorge Braga, seja eficiente, competente, Isso. e até um termo que usam muito hoje em dia, que entregue aquilo que o clube espera dele. Exatamente. É isso que é importante. Você vai chamar de CEO, de o título é secundário. O que importa é a capacidade, entender como você falou, a entrega. O título, se é CEO, se é administrador, se é gerente. CEO para dar um tom de modernidade, nada contra. Uhum. Só estou fazendo as observações, claro, porque a gente parece que vive num mundo de coisa, sabe? O Botafogo tem que voltar para a Série A, se Deus quiser, sempre voltou, diga-se de passagem, é a terceira vez que a gente cai, voltou na primeira vez, com o presidente Bebeto, voltou vice-campeão, campeão foi o Palmeiras, depois voltou em 2015 com o presidente Carlos Eduardo Pereira, voltou campeão, e precisa voltar de novo agora, se não der para ser campeão, apesar do pessoal dizer, não, voltar campeão é obrigação. Aí também, então, seria obrigação agora. Mas é difícil, né? É difícil. Naquela época também foi difícil para o Bebeto, foi difícil para o Carlos Eduardo, e deve estar sendo difícil para o presidente. Mas eu creio que agora, atualmente, está mais parelho, está mais equilibrado do que anteriormente. Você vê, não tem aquela disparidade. Hoje você diz assim, o time tal é o top da Série B, esse vai chegar lá fácil. Você vê, está lá em cima, de repente cai, está meio embolada a situação ainda, né? E qual a razão que você acha de ter essa diferença? Agora pergunto eu a você. Olha, eu acho que se você olhar aqueles que estão, assim, digamos, do 10º para cima, alguns clubes ali você não considera clube grande, né? É clube médio. Mas, se você for olhar pelo que a gente vê na imprensa, a administração deles, como os clubes são conduzidos, não é de agora, são conduzidos já há alguns anos, então, eles estão num lugar de destaque. Aí você desce para a tabela, aí você vê Vasco, Cruzeiro, né, que são clubes, assim, digamos, top de linha, né? Aí você vai ver a administração deles e vai ver a colocação que eles estão agora no campeonato. Perfeito, também acho. E eu concordo plenamente. E ainda tem um detalhe aí nessa história. Não abonando Botafogo, Vasco, Cruzeiro, mas também há de se convir que o nível de cobrança
da opinião pública em geral em relação a Botafogo, Vasco e Cruzeiro é muito maior do que o nível de cobrança em relação ao Sampaio Correia, sem menosprezo nenhum, Curitiba, pelo contrário, e outros que estão ali, vamos lá, CRB, aqueles que estão lá em primeiro lugar. O nível de cobrança é muito maior. É a mesma coisa, quando a gente fala em direito, mutatis mutandis, o pessoal dizia assim, não, minha cidade é muito segura. Quantos habitantes tem a sua cidade? 150 mil. Está ótimo. Difícil é segurança numa cidade como o Rio de Janeiro, cujo município, só o município, não estou falando do Grande Rio, não, só o município do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. Você manter a segurança, a limpeza, a ordem numa cidade desse porte, não é a mesma coisa que você ter esses serviços bons, em bom estado, bem prestados, numa cidade de 150 mil habitantes. Então, mutatis mutandis no futebol também. É verdade, é muito mais fácil você organizar um clube como o CRB, como hoje em dia, tá? Como o CRB, como o Sampaio Correia, como o Coritiba, do que um Vasco. Vasco é gigante, Botafogo é gigante, Cruzeiro é gigante. E eles trazem uma herança de dívida. Isso. E uma cobrança de suas torcidas muito maior. Porque a cobrança é da torcida, mas é uma cobrança da opinião pública. Porque você há de convir que Botafogo, na opinião pública, é muito brasileira, nacional. Botafogo é um clube de abrangência nacional. Botafogo, eu vejo no Botafogo Memória, no Facebook, eu tenho membros, agora está com 6.500 e tantas pessoas. A maioria esmagadora é de fora do Rio, é de todos os estados da federação, inclusive do Distrito Federal, e até do exterior. Então, o Botafogo, eu sou daquela tese que acha que daqueles que acham que o Botafogo tem mais torcida pelo Brasil do que no próprio estado do Rio de Janeiro. Sim. Você vê que onde o Botafogo vai, tem sempre, na época, né, dos estádios, né, que estavam abertos, né, tinha sempre torcida. Às vezes tinha até mais torcida do que o Botafogo às vezes ia jogar aqui em Volta Redonda, quando não tinha o Goitacás, né, também lá no interior, né? A torcida do Botafogo, realmente, ela é muito grande. E se você pegar, por exemplo, vamos dar 2 exemplos. Você pegar o salário do Cavalieri e do Gatito, aí você pega um time que está mais embaixo, de repente, só o que eles dois ganham é quase que a folha salarial completa de algum clube desses, né, dito menor investimento, né? Mas... Outra coisa, Ângelo, só uma observação que eu me lembrei agora. Houve uma modificação na legislação do jogador de futebol profissional. Até um determinado momento, o jogador de futebol profissional não era regido pela CLT. Os contratos não eram regidos pela CLT. A partir do momento que os contratos passaram... E não estou dizendo que foi errado, não. Acho até que eles têm. A partir do momento também que os contratos de jogadores de futebol profissional passaram a ser regidos pela CLT e que todas as implicações que isso significa em termos de direitos trabalhistas, que são justos, normais, óbvio, né? Isso também influenciou, porque os clubes não estavam preparados para enfrentar essa realidade. Exato. Eles já tinham... CLT eram só os funcionários, não os jogadores de futebol. Mas aí os jogadores de futebol, os jogadores do basquete, os do vôlei, todo mundo passou a ser seletista. Tem carteira assinada. Então, o vínculo era outro. Houve uma modificação na legislação que também trouxe isso aí para os clubes. Né? Exatamente. Me diz uma coisa, quando é que você passou a se interessar assim, mais para a área do patrimônio? Quando você se dedicou a fazer aquele juntar, organizar os troféus? Foi aí que despertou essa tua veia pelo patrimônio do clube? Olha, nos anos 70, antes até de ser diretor do Botafogo, Brás Pepe e eu íamos, os troféus do Botafogo, naquela época, eles ficavam, a maioria não, os mais importantes, nos armários, né, que a mobília do Botafogo, da sede, era toda estilo manuelino. Sim, cada armário lindo. Você vê em fotos, em boletim e tudo, né? E eu vi isso, eu vi ao vivo. Eles ficavam
nesses armários envidraçados, e o restante do acervo de troféus do Botafogo ficavam em arquibancadas, em estantes de madeira, embaixo da arquibancada que dava aqui para a sede. Sim. Ali onde tinha o vestiário do atletismo, onde ficava o neném prancha, ali você tinha uma sala que ficava... Eu cheguei a ver vários troféus desses naqueles boxes ali debaixo das arquibancadas. Isso. Então, já naquele tempo, eu já gostava de história. E os troféus do Botafogo eu digo sempre que os troféus são as conquistas materializadas. Por exemplo, vou dar o exemplo da Conmebol. Nós ganhamos a Conmebol, o troféu se perdeu, o Botafogo não deixou de ser campeão da Conmebol. Sim. Mas o ser humano precisa da materialização, ele tocar o troféu, ver o troféu, sim, porque aquele troféu é representativo, ele materializa a conquista. Isso, exatamente. Então, eu não sosseguei enquanto não mandei fazer uma réplica do troféu da Conmebol para ter dentro do nosso centro de memória. Porque os troféus são a materialização. Então, se eu gostava da história do clube, os troféus representavam a materialização daquela história que eu gostava. Por isso, me dediquei, desde o princípio, não só a escrever sobre a história, pesquisar, escrever, mas como também, naquilo que eu podia fazer, cuidar dos troféus. Exato. Houve muitos anos que eu não fiquei afastado do Botafogo, mas diretor mesmo, para valer, eu fui só nessa época. Depois eu ocupei cargos em mesa do Conselho Deliberativo, fui segundo vice-presidente do Conselho, quando nós voltamos para General Severiano, 92, 93. Depois fui primeiro secretário do Conselho durante muitos anos. Quer dizer, cargos de direção eu não ocupei mais. Agora, essa parte dos troféus isso ficou sempre muito... O Botafogo ainda é feliz sobre isso, porque o Flamengo é muito pior do que o Botafogo em termos de cuidar dos seus troféus. Os troféus do Flamengo ficavam jogados ali naquela sede do Morro da Viúva. Eu vi uma vez, e era muito pior que o Botafogo. E eles, Flamengo, que eu saiba, só veio ter uma sala de troféus agora, lá na Gávea, que eu fui conhecer, que eles chamam de, não sei o quê, Flamengo Experience, uma coisa assim. Perde direto para o centro de memória do Botafogo. Perde fácil para o centro de memória do Botafogo. Então, eles não têm uma tradição. Fluminense, sim, tem uma tradição de ter sala de troféus. E veja o que é a vida. Quando a gente ia ver jogo, eu, o Fernando, Dona Samar, Dona Camélia, o Praz, a gente ia, um bando de gente bacana, íamos ver os jogos de vôlei do Botafogo, aquele time um decacampeão de vôlei, né? A gente ia ver jogos no Fluminense, o vôlei feminino também a gente ia assistir. Às vezes você podia visitar a sala do Fluminense. A sala do Fluminense é no mesmo lugar da sala que tem hoje, mas muito entulhada de troféus. Cada estante daquela, você não conseguia, às vezes, divisar que troféu era aquele, porque era tudo, era quase... Mas eu olhava para aquilo ali, por Deus, eu dizia assim, um dia o Botafogo há de ter uma sala dessa. Quis o destino que fosse eu fazer essa sala. De tanto que eu vi aquilo, e o Vasco tinha uma sala linda também, e a sala do Vasco ficou um tempo abandonada, agora eles fizeram lá um negócio, fizeram a sala toda, porque a sala de troféus do Vasco era o antigo salão nobre deles, depois tornou-se sala de troféus. E o Fluminense fez uma sala de troféus, e que... por que eu estou falando dos adversários? É para poder falar do nosso centro de memória, que é o melhor deles todos, e um dos melhores do Brasil, mais representativos. E o Fluminense então fez uma sala minimalista que não tem... Tirou todos... Imagina, o Fluminense tirou todos os esportes olímpicos dele, esportes amadores, troféus, tá tudo... Eu perguntei ao rapaz, eu não disse que era do Botafogo, claro. Eu perguntei assim, mas escuta, cadê os troféus que tinha aqui? Eu conheci a sala. Tá tudo guardado, senhor, tá tudo guardado. Disse, sim. Então ele só tem em exibição troféus do futebol. Flamengo, idem. E mesmo assim o Fluminense não tem todos os troféus do futebol em exibição. O Botafogo, você vê, o Palmeiras inaugurou agora, porque ele tinha a sala de troféus lá no Parque Antártica, e ele era uma sala de estilo tradicional, muito antiga e tal,
E agora no Allianz Parque ele inaugurou a sala dele, chamada de Sala de Troféus, com mais de 5.000 troféus, porque o Palmeiras colocou em exposição não só os troféus do futebol, mas os troféus do esporte olímpico. Uhum. Exato. Uhum. Aí que você, quando vai ao museu, essa terminologia museu, questionar, mas museu do Barcelona, museu do Real Madrid, como eu fui, eles só têm troféus do futebol e do basquetebol. São os esportes que eles disputam. Uhum. Mas eles não tiraram o basquete. Eles não esqueceram. No Barcelona, você vê a maior parte futebol, depois você vira, vai lá para trás, tem os troféus do basquetebol. Com a mesma dignidade com que estão expostos os troféus do futebol. O Real Madrid, a mesma coisa. Exato. Então, você vê, o Fluminense, um clube que tem campeoníssimo de esportes amadores, né? Esportes amadores, os troféus dele nunca mais vão ser vistos. Um voleibol campeoníssimo, um basquetebol campeoníssimo, uma natação campeoníssima. Fica tudo escondido, né? São escolhas que os clubes fazem, que eu tenho a seguinte visão. Eu acho, como botafoguense, independente de eu ter participado disso, suponhamos que eu não tivesse participado de nada. Uhum. Eu sou botafoguense apaixonado. Eu entro no centro de memória do Botafogo, a beleza dele, a quantidade de troféus que tem de todos os esportes que o Botafogo participou, passam para mim a grandeza do clube, a história do clube para valer. Perfeito. Porque você imagina, eu sempre falo isso, você imagina um estrangeiro entrando para conhecer o centro de memória desses clubes que só priorizam o futebol e mesmo assim minimalizam poucos troféus de futebol. Eles vão pensar assim, mas esse clube é do século passado e só tem isso? Porque quando você entra no centro de memória do Botafogo, você toma um impacto. Quem não conhece, várias pessoas, nossa, que maravilha. Mas não é só a beleza, é a quantidade de troféus e a diversidade de troféus. E não são só troféus, são documentos históricos na vitrine das relíquias, são quadros de todos os times campeões do Botafogo, que eu fiz questão de colocar lá. Nenhum museu que eu conheço, no Brasil e fora do Brasil, tem os quadros, as fotos de todos os seus times campeões. O Botafogo tem. Do século XX e do século XXI. Então, Ângelo e amigos, é o tal negócio. Estão fazendo hoje salas de troféus muito... Claro que ali tem espaço para você fazer uma coisa mais moderna, acoplar, o que existe com uma coisa moderna ali embaixo. Tem espaço. Dá para fazer. Não são excludentes as coisas. Né? Eu só espero que não se façam coisas que futuramente, vendo os outros clubes fazerem diferente, a gente vai se arrepender. A sala do São Paulo, eu não conheço pessoalmente, eu sei que é belíssima. Conheço o Museu do Grêmio, o Museu do Internacional, bonitas, representativas, mas o centro de memória do Botafogo é mais bonito e é mais representativo. Não, e você falou uma coisa... Fala. Não, você falou uma coisa muito importante. O troféu, uma faixa, tudo, materializa uma conquista. Uma coisa é você falar, o clube foi campeão lá em 1935, foi campeão de polo aquático. Ah, legal. Não, mas tá aqui, ó. Aqui o troféu da conquista do polo aquático. Você vai ver, de repente você vai até tocar nele. É um outro sentimento. É a mesma coisa, o clube foi campeão de tênis de 1920. Aí você vai na internet, você vê aqueles jornais antigos, tem a foto, tem tudo. É outro sentimento que desperta em você, do que apenas alguém falar, não, ganhou aquilo lá, um time muito bom e tal. Nesse ponto você tem toda a razão. Realmente você ter materializado é importantíssimo. E Ângelo, até porque, por uma questão muito específica do Botafogo, eu acho importante o Botafogo expor a sua história em todos os esportes. Sabe por quê? Você sabe. Porque o Botafogo é o mais antigo clube multiesportivo do Brasil em atividade. Sim.
Ele é campeão de 3 séculos. E aí você vai expor só alguns troféus do futebol, dependendo do que você fizer. Quer dizer, o que eu faria? Tem aquele espaço, quem conhece o centro de memória, eu estenderia o centro de memória para aquele espaço lá para o fundo, que já foi desocupado, e nesse espaço, sim, eu faria uma coisa moderna, que complementaria, volto a dizer, a nossa sala de troféus, vamos dizer assim. Então, a sala de troféus está lá. Sim. Né? E na sequência, em frente, sem interrupção, sem solução de continuidade. Você passaria por coisas que todo mundo conhece, museus em geral, e museu de clube de futebol sabe exatamente o que eu estou falando. Coisas mais modernas, áudio, visual, etc. e tal, que contariam a história daquilo que está lá do outro lado. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, mas por que você não fez? Porque não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro para fazer, eu não ia fazer, porque eu não sou museólogo, entendeu? Agora, eu orientaria em como fazer. Nesse sentido, eu já pensei também, é lógico, aí no caso, como você falou, você esbarraria na parte financeira. Mas, por exemplo, quantos vídeos você vê na internet de jogos do Botafogo, jogadores do Botafogo na seleção brasileira? Às vezes você acha, por acaso, você pesquisando uma coisa, você acha um vídeo. Você ter aquilo, uma espécie de uma filmoteca, alguém vai lá, um jovem vai lá, né? Você vai, tá lá o título do Botafogo de 1948. Aí tem as fotos, tem tudo, entendeu? Mas sabe o que acontece, Ângelo? Tudo uma questão de época, de tendência. As pessoas... Você entra, por exemplo, no Museu do Real Madrid e do Barcelona, principalmente no Real Madrid, então você tem aqueles... Eu penso nisso. Aqueles telões com áudio, de lances de jogos, das conquistas, não todas, não pode ser todas. Isso. Assim, as mais significativas, entendeu? Como você tem no Museu do Futebol em São Paulo. Entendeu? Agora, o Museu de Sevilha é muito didático, porque é importante que você conte a história do clube dentro do seu museu. Pronto, quer chamar de museu? Museu. É importante que você conte a trajetória daquele clube. Exatamente. Principalmente um clube como o Botafogo, que tem trajetórias marcantes na vida do Rio de Janeiro e na vida brasileira. Exatamente. Entendeu? Então, maquetes de estádio, documentos... E é assim no Barcelona, é assim no Real Madrid, é assim no Sevilha. Você entendeu? Exatamente. Então, por que eu cito esses? Porque são, assim, paradigmas em termos de museus de clube. Eu ainda não conheço, eu conheço a Itália, mais de uma vez, mas eu nunca fui a museus de clube na Itália. Prometo que quando eu for à Itália, eu vou procurar visitar alguns museus. Na França, tentei, no Olympique de Marseille, no Olympique de Lyon, eles não têm essa cultura de museu nos clubes. Não tem. Coisa cultural. Cheguei lá no Olympique de Marseille, tem uma sala, mas só abre em feriados, né? Aí eu disse, mas como assim? Aí deu uma esnobada. Eu sou lá do Botafogo, do Rio de Janeiro, lá a gente abre o museu todos os dias, como o Real Madrid. O Real Madrid abre o museu dele todos os dias, inclusive em dias de jogos. Fecha até 2 horas antes de começar o jogo. Porque ali, entendeu? O centro de memória poderia ser mais bem explorado. Tinha visitação, mas com a pandemia, aproveitaram a pandemia, fechou, não tem visitação. Muito bem, aí é um problema de administração, não tem nada com isso. Né? Agora, então, Ângelo, dá para você fazer. Agora, já tem uma estrutura pronta, que é o centro de memória. Você pode... incrementar o centro de memória. Você pode aperfeiçoar, melhorar não que já existe, mas fazer uma coisa também com uma outra pegada, como se fala hoje em dia. Outra pegada exatamente. Que vai complementar, enfim, é isso que... eu acho importante a história, porque, veja bem, eu não vou falar em jovem. Se você falar em jovem agora, por exemplo, 19, 18 anos, você fala, sabia que o Botafogo disputou Bride, Botafogo tinha arco e flecha, não vão saber. Mas se você pegar torcedor de 40, 50 anos, ninguém sabe.
poucos sabem essa gama de esportes que o Botafogo disputou. Então, eu acho que isso é importante você não só o torcedor do Botafogo, eu acho que isso é uma história que não interessa só ao torcedor do Botafogo, interessa ao esporte. Porque eu vendo, mesmo você olhando aqui no boletim do Botafogo, né, você vendo as coisas, aí, logicamente, o Botafogo não ganhou de um fantasma. Ganhou do Fluminense, teve jogo com o Vasco, teve jogo do Flamengo, então fala dos outros clubes também. Você acaba também incorporando a história dos outros clubes. Eu acho assim, muito importante o centro de memória, você ter a visão do troféu, você ter ali materializada aquela conquista. Eu acho isso muito importante. A história do clube, a história do Botafogo é muito rica. É muito rica. Não, sem desmerecer os outros, mas a história do Botafogo, ela é muito rica. Ela merece ser conhecida muito. Não, e tem outra coisa. As pessoas, você lê assim, aí ficam chamando a gente de saudosista. Uhum. Não se trata de saudosismo. Trata-se de você saber quem você é. Uhum. Né? Exato. Quando você entra no Centro de Memória do Botafogo, você é tomado de uma empolgação, porque aquele visual bonito, bem cuidado, explica para você mesmo que você torce por um clube imponente. Uhum. Mesmo que esteja passando uma fase difícil, ele só está de pé por causa daquilo que está lá. Isso. Uhum. Nós somos botafoguenses não por causa dos últimos 20 anos. Nós somos botafoguenses, e mesmo a nova geração é botafoguense porque recebeu de seus pais um incentivo. Sim. Muita gente começou a ser botafoguense, por uma questão cronológica, no período do jejum de 21 anos. Uhum. O Botafogo não ganhava nada. Uhum. Exatamente. Como é que esses caras foram ser... Esses caras, essas meninas, principalmente os meninos, naquele tempo tinha mais meninos torcendo, hoje em dia tem, as meninas torcendo também. Por que essa gente, esses malucos foram ser botafoguenses num clube que ficou 20 anos sem ganhar título? E eles, no meio desses 20 anos, começaram a torcer pelo Botafogo. Por causa do papai, da mamãe, do titio, do vovô. E também, por que eles não foram ser, com todo respeito, por que eles não foram ser torcedores do Olaria, do Madureira, do próprio Bangu, que já foi, do América? Por quê? Então, o Ângelo e amigos, não se trata de saudosismo. Quando você vai à Dinamarca, por exemplo, você vai a Copenhague, você vê, eles têm, é um país rico, a coroa dinamarquesa é rica, eles têm um museu para cada item, um palácio que acaba sendo um museu, uma exposição, um palácio que é exposto, o palácio ele só tem fotografias de todas a sequência da família real dinamarquesa. Por que essa gente preserva isso? Por que na Inglaterra preserva, no Reino Unido preserva? Por que será? Porque é para as novas gerações se orgulharem do país que eles têm. Exatamente. O país, isso chama-se pertencimento. Se orgulharem da instituição à qual eles pertencem. Sim. Simples assim. Mas hoje em dia, não. As pessoas acham que tudo tem que ser... Nem tudo que é moderno é bom. Você pode fazer uma coisa moderna, acoplada com a antiga, e aí você vai atingir um nível de satisfação muito maior. Muito maior. Eu não vou citar clubes aqui, mas há clubes em que eu conheço muito bem a história deles, e eu entrei na sala de troféus, no museu, e eu que conheço, falei assim, está faltando, está incompleto. É como se você pegasse a história do clube, só um pedaço. Não dá. Entendeu? Você privilegia apenas uma coisa.
Não é assim. No meu entendimento, você tem que procurar numa sala de troféus, num museu, numa exposição, ao máximo mostrar os períodos pelos quais o clube passou. Exatamente. É claro que não vai mostrar derrota, não vai mostrar fracasso, mas as glórias. Exatamente. Principalmente para a nova geração. Sabe como é que eu vi isso? Quando eu estava trabalhando na revitalização do Centro de Memória, entravam assim, 3 gerações às vezes. E aí entravam para fazer o tour do manequim, que é todo o clube, mas começa pelo Centro de Memória. E como eu estava trabalhando, eu dizia, às vezes não tinha guia naquele tempo, às vezes era o próprio funcionário que ia. Eu disse assim, meu filho, pode voltar lá para o seu trabalho, porque quem vai fazer o tour sou eu, que vou fazer com eles. Eu queria perceber a reação dos torcedores. Às vezes tinha 3 gerações, o vovô, o papai e o filho adolescente, ou pré-adolescente. Gente, era interessantíssimo, porque o pai se emocionava perante os troféus de 61, 62, quando eu mostrava. Também 67, 68. O filho já ficava abalado com os de 67, 68. O pai era 48, 57, 61, 62. O filho já 67, 68. E o garoto, 95. Então, todas as gerações foram contempladas ali. Agora, se você vai esconder o troféu de 61, 62, 40, 60, 57, você está escondendo uma parte fundamental da história do Botafogo. Exatamente. Até porque, infelizmente, nas 2 últimas décadas e meia, nós não temos títulos importantes. Não desfazendo os estaduais, porque eu sou daqueles que dá valor aos estaduais. Exato. Só o Botafoguense que tem essa história aí de... É importante, mas eu quero dizer assim, títulos em nível nacional, em nível internacional. Nas 2 últimas décadas e meia não tivemos. Mas o Botafoguense fala assim, não, estadual não é importante. Mas os outros lá, quando ganham, fazem a maior festa. Fazem o maior estardalhaço, Não, e essa história, por exemplo, nós estamos no 2021, né? Daqui a 30 anos, quem nascer daqui a 30 anos não vai saber o que aconteceu, a não ser que o pai ou o avô, né, transmita para essa criança, né, a história do Botafogo. Ou não só do Botafogo, né, dos outros clubes, né? Porque isso vai de geração para geração. E outra coisa, Ângelo, uma coisa que você vai me dar razão. Eu sinto muita falta, para poder contar a história do Botafogo, mais atual, daquilo que nos ajuda. O que é? O Botafogo não registra a sua história, a sua vida, em revista, ou boletim, ou o que seja, há muitos anos. Então, nós já estamos sentindo dificuldade em reproduzir, em contar o que aconteceu. Você, a gente tem facilidade porque a gente viveu. Mas você imagina uma pessoa daqui a algum tempo quiser retratar a vida do Botafogo nos anos 2000. A partir de 2001. A partir de 2001, que a partir de 2001 não teve, 2002 já não teve mais. 2002 ainda teve. 2003, a partir de 2003, o Botafogo não teve mais boletim, revista, seja o que for. Tudo é site, tá. Mas o site está registrando a história do clube, tudo está acontecendo? Não. O site só tem coisa recente. A imprensa mal fala dos clubes. E o site só tem coisa recente, não tem coisa... Exatamente. Se você procurar alguma coisa de 15 anos atrás, você não encontra. Exatamente. Então, porque o Estatuto do Botafogo diz que é obrigado a ter uma revista, ou o nome que você queira dar. Isso não é cumprido. Então, o que acontece? Para nós, pesquisadores, fica muito difícil. Outra coisa que o Botafogo não tem mais registro de ata de diretoria. Só do Conselho Deliberativo. Diretoria você não tem. A última diretoria que fez reuniões, eu me lembro,
e as atas foram registradas, a ata de diretoria foi da diretoria do presidente Montenegro. Sei porque, inclusive, eu era primeiro secretário do conselho e era secretário ad hoc. Ele me convidou para participar, não para decidir, mas para secretariar e registrar as atas. Eu não faltei uma reunião dos 3 anos dele como presidente. A partir dali, o Botafogo não mais registrou, nem sei se agora na administração do presidente Carlos Eduardo, do presidente Mufarrete, tinha reunião de diretoria todas as segundas-feiras, mas não eram registradas em ata. O Botafogo perdeu o hábito de registrar ata. O que é a ata? A ata é o resumo do que foi decidido. Sim. Exatamente. E isso se perde no tempo, até mesmo o Botafogo, eu não sei se ele está com registro de mudanças de diretoria. O Ângelo foi diretor do Botafogo, o Ângelo diz assim, uma hipótese, o Ângelo diretor do Botafogo em 2015, uma hipótese. Isso lá em 2030. Aí as pessoas, mas não tem registro do Ângelo diretor. Não é carteirinha, não, é lá. O ato de nomeação, ou pelo menos um boletim, uma revista que dissesse a composição da diretoria. Isso. Como isso vai prejudicar a instituição em termos históricos. Eu falo que eu sou historiador por formação, profissão. Dei aula há muitos anos, lecionei muitos anos história, tanto na rede privada quanto na rede particular. E nós vamos viver, então, só de história oral, que é muito bom. Sim, mas vai ficar só a história oral. Mas é muito complicado. Você vê a história do Botafogo nos boletins e nas revistas, é a história do Botafogo. Você vê ali, falando dos esportes, carta de presidente, reuniões que tiveram. Você sabe muito bem, você também pesquisando, né? Eu estou me baseando 90% nos boletins que eu tenho acesso. Mas tem um hiato muito grande. Eu não tenho todos. Infelizmente, você quando vai na internet fazer pesquisa, futebol, você tem 350 mil postagens de futebol. Aí você procura basquete, e não falo nem daqueles esportes que ninguém conhece, eu falo de esporte mais comum. Vôlei, basquete, polo aquático, natação. Você encontra muito pouca coisa para você se basear. Muito pouca coisa. As próprias federações não tem, quase não tem nada. Eu já mandei e-mail e mensagem para a federação as duas únicas que me deram retorno foi a de xadrez e a de remo. O voleibol, basquete, esportes aquáticos, ou eles não dão bola para as mensagens que mandam, ou eles não têm nada para ajudar, então ficam sem responder. É muito difícil, muito difícil. E aí, Ângelo, cabe aí uma retrospectiva da revista Boletim, os nomes que houve. Antes era Boletim do Botafogo. O primeiro foi lançado em 1940 por um diretor de propaganda chamado Joel Presídio. Aí ele depois, 40 ainda, Botafogo Futebol Clube. Depois, ele não foi houve interrupção, depois, acho que a partir de 43, 44, ele foi indo, bom, dali para frente, engrenou, e o Botafogo teve revista até 1964, de forma ininterrupta. Muito bem. Depois começou a fazer um boletim quinzenal, mas sempre registrava. Programação social, os resultados dos esportes olímpicos, o futebol, claro, evidentemente, até que em 1969, aí estancou, 67 ainda tinha alguma coisa, era um fininho, um registrozinho, você vê como a coisa foi.
Em 69, o doutor Ayrton foi ser vice-presidente do presidente Altemar Dutra de Castilho, de comunicação. O doutor Ayrton, jornalista, relançou a revista do Botafogo e manteve a numeração do último número lá de trás, para não haver solução de continuidade, interrupção. Aí parou de novo. Era assim, a diretoria fazia um número... exatamente, esse era o formato do boletim do Botafogo. Muito bem. Aí parou de novo. Quando em 76 eu entrei para o cargo de diretor de comunicação, nós ainda estávamos no estádio, ainda tinha, 76 ainda tinha a gráfica. Eu, Fernando Mesquita e eu relançamos a revista do Botafogo, um número fininho, isso. Isso aí foram no tempo do Teté, Altemar Dutra de Castilho, mas foram números esparsos, sim, lançados. Exatamente. Entendeu? Eu sempre digo assim, quando lança um número, revista número 1, quer dizer, já cortaram, e às vezes fica só no número 1. Isso é muito comum acontecer, faz só o primeiro número, depois não faz mais. Não arrumou dinheiro para fazer, etc. Então, voltou, em 76, fizemos um número fininho, o Botafogo havia sido campeão do segundo turno. Foi rodado no clube, na gráfica do clube. 76. Nisso, o doutor Ayrton tomou posse, e a revista era rodada fora do clube. Nesse formato aí, mas toda preto e branco. Assim foi até 84. 84, parou. Aí ela era preto e branco. E como ele tinha feito em 69, 70, ele voltou em 76 comigo, eu fiz o primeiro número, e ele, em agosto, em setembro, a gente já fez junto, já preto e branco, né? Ele já era diretor. Muito bem. Essa revista do Botafogo só foi voltar em 94, quando eu relancei o número da administração do presidente Montenegro. Essa aqui é 7,5. 7,6, era que nós fazíamos. E o doutor Ayrton. 7,8. Isso. Mas olha só, em 94 o formato era outro, o papel era outro, né? Mas a revista foi ininterrupta, cobrindo todas as atividades do Botafogo, no mesmo estilo tradicional. Em 2001, teve um número que fizeram, aí são o que eu chamo de espasmos. Lança um número, um tempinho, pô, acabou. Então, de lá para cá, nunca mais o Botafogo teve. Na administração do presidente Maurício, lançaram um número e ficou nesse número. Porque era só futebol, e quando eu olhei aquilo, eu falei, tomara que dê certo. Então, ficou no número 1. Então, isso não é uma crítica, é uma constatação. Agora, a crítica está na instituição não ter um órgão de divulgação. Quando eu fui visitar a sala de troféus do Fluminense, quando eu estava fazendo a revitalização do Centro de Memória do Botafogo, você paga para entrar. Quando eu passei, na roleta tinha um boletinzinho com as atividades do Fluminense. Há quantos anos o Botafogo não tem isso, gente? Há muito tempo. Essa numeração que você falou das revistas, eu era o visitante. Isso. Eu entregue ali, não era uma revista do Fluminense, nem sei se eles têm, acho que não. E essa numeração que você falou salteada, eu tenho aqui uns 20 exemplares de administrações, você vê que ela vai numa sequência, aí a outra já começa do 1, 2, aí para, depois inicia novamente. Isso é menos importante. A numeração acaba sendo uma questão secundária. O que é importante é a sequência. Muito triste, exatamente. O importante seria a sequência, o que é triste é a interrupção. É o clube ficar sem registrar a sua vida. Porque hoje você pode saber de coisas do Botafogo recorrendo aos jornais de lá de trás. Mas hoje nem... Agora, quem for pesquisar hoje, ou futuramente, a vida do Botafogo nos últimos anos, se for depender de jornal, morreu. Vai procurar, encontra o quê? Não tem nada. Só vai encontrar... No dia de eleição, eles fazem uma reportagem, vai ter eleição no Botafogo. Ou então, quando... Botafogo, principalmente, é vítima, né? Quando tem uma coisa triste para comentar, um deboche, aí eles publicam. E eles falam. Então, é uma pena que o clube não tenha
um órgão de divulgação. Agora, o que a gente faz? Hoje, o que vai salvar são exatamente o YouTube. Mas o YouTube, por exemplo, se você grava vídeos, eu gravo vídeos, então eu gravo vídeo contando a história do Botafogo. Agora mesmo eu estou encerrando a série O Botafogo e o General Severiano. Isso. Que vem desde 1912, vai até 95. Nos mínimos, contando tudo, nos mínimos detalhes. Isso está no YouTube, está no Facebook. Isso. Vai ficar para a eternidade. Não é? Mas, e o momento atual? Vai ficar porque se eu fizer um vídeo sobre uma conquista, espero que o Botafogo breve tenha uma conquista, eu vou fazer um vídeo, você vai fazer um vídeo e então vai ficar. Mas o Botafogo vai depender sempre de iniciativas de amadores. Os famosos amadores, né? Esses danados, né? Dedicados, né? Chatos. E olha, Felipe, nós dois sabemos, né? Tem outros amigos também, tem um de Portugal também, o Rui Moura. Nós sabemos a dificuldade e o tempo. Cláudio Falcão, do Datafogo. Cláudio Falcão, do Datafogo. Tem Mundo do Botafogo. Pedro Varanda, todo mundo pesquisa. Então, as pessoas não têm ideia do trabalho que dá você ficar horas no computador, né? Por exemplo, o boletim, eu pego, digitalizo, tem tudo disponível, tem tudo no HD do computador. Cada boletim que eu tiro a matéria, eu digitalizo, está aí, até disponibilizo, quem quiser eu mando. Digitalizo tudo. Não tem no boletim, aí te parte para a internet. Aí é uma dica de um site e tal. Aí você pesquisa daqui, não tem. Vai para o outro, pesquisa dali, não tem. Achei uma notícia aqui, copia, tal, não sei o quê. Então, eu agora, porque eu estou aposentado, então eu tenho essa disponibilidade de tempo. Eu nem essa tenho, porque eu estou trabalhando. Pois exatamente. Então, tem dias que eu fico aqui no computador 12 horas, 10 horas, vou dormir com dor nas costas, mas é uma coisa gratificante. Eu acho que é um trabalho que nós fazemos para uma posteridade. É para deixar registrado essa história para aqueles que não conhecem, não são novinhos, né? E para essa nova geração que está chegando aí. É extremamente prazeroso. É muito prazeroso fazer. Com certeza. Cansativo, mas prazeroso. Eu ia falar uma coisa, agora me fugiu. Ângelo, nós falamos aqui, eu citei pesquisadores, as pessoas a quem eu rendo a maior homenagem, porque eles trabalham um trabalho de pesquisa muito bem feito. Sim. Mas veja bem. Se você pesquisar, daqui a 20 anos, pesquisar os jogos do Botafogo, do time profissional, do Sub-20, você vai na federação, vai pesquisar, mas são os dados secos. Isso. Não tem a emoção de quando você descreve. É importantíssimo, ainda mais num clube como o Botafogo, que nunca cultivou um arquivo. O arquivo do Botafogo somos nós. E esses meninos, esse pessoal que pesquisa. Sim. Às vezes me ligam pessoas desses anos todos, o pessoal da imprensa, a imprensa tradicional, esportiva, a me perguntarem, porque o Botafogo lá indica, né? Liga para ele lá que ele sabe. Nem sempre eu sei, claro, né? Mas vamos supor, eles me perguntam coisas, mas o Botafogo não tem arquivo. O Botafogo tem arquivo, Ângelo? Você que trabalhou lá, o Botafogo tem um arquivo, um centro de memória histórico, ou melhor, um centro de documentação histórica, o Botafogo não tem. Então, quem tem são as pessoas privadas que pesquisaram. Se o próprio Botafogo não tem os dados, por exemplo, das suas campanhas. Campanha de 89, Botafogo de Futebol e Regatas tem a sua campanha? Não. Exatamente.
Eu fui até questionado há um tempo atrás, quando eu comecei o blog, por que eu digo que o meu blog é diferente? Porque eu não me limito a botar. O Botafogo ganhou de São Cristóvão, onde 4-3 no dia tal, jogando tal. Pegando no boletim, tem tudo lá. Bota o time, o placar, primeiro jogo, jogou contra o fulano, jogou contra o Beltrano, jogo de basquete, remo, aí tem 10 provas o campeonato de remo. Eu boto prova por prova, quem concorreu, o tempo, quem foi primeiro, quem foi terceiro. Quando você abre, é até um pouco cansativo, mas está tudo ali. Se você quiser pesquisar, o barco tal ganhou a 15ª regata tal, está lá. Desde que, né, você tenha uma fonte para você se basear. Né? Se você vai na internet, sai um resultado. O Botafogo participou da regata tal, foi em primeiro lugar, o Vasco foi o segundo, o Flamengo foi o terceiro. Acabou. Eles não vão entrar Sim. em méritos. Mas você está dependente. Mas você, Ângelo, está dependente da mídia oficial para ter esses dados já há algum tempo. Se a mídia não registrou, aí você tem que recorrer à federação. Se a mídia não registrou o resultado da regata na qual o Botafogo venceu a regata, onde é que você vai buscar isso? Na Federação de Remo. Por sorte, a Federação de Remo é organizada e tem. Mas e o basquete? E o vôlei? E o polo aquático? Isso. Como é que faz? Então, me faz lembrar o nosso maior historiador, o pai da história botafoguense, o Heródoto da história botafoguense, chamado Dr. Alceu Mendes de Oliveira Castro, que eu solicitei ao presidente Carlos Eduardo Pereira que desse o nome do centro de memória a ele, em homenagem a ele, apesar dele não ter sido um homem ligado aos troféus. Mas pela importância, pelo pioneirismo, pela grandeza dele como historiador, todos nós temos reverência a doutor Alceu. Então, ele recebeu o nome, o centro de memória recebeu o nome dele. Muito bem. Isso que você está falando me faz lembrar, o doutor Alceu, ele anotava nos caderninhos todos os resultados do Botafogo, vamos dizer, do futebol. Tanto que quando o Botafogo quase fechou as portas na crise de 1911, 12, não há registros no clube de tudo o que aconteceu. Mas o doutor Alceu, no livro dele, famoso livro dele, a Bíblia, né? Registrou tudo. Então, nós hoje sabemos o que aconteceu em 1912, 12, foi a crise grande, que nos levou depois ao general Severiano, pela descrição do doutor Alceu Mendes de Oliveira Castro. Veja a importância do historiador. Sim, com certeza. Porque se o doutor Alceu não tivesse registrado... Você perdia tudo isso, ninguém sabia de nada. Claro, veja bem, não você saberia que o Botafogo começou em General Severiano, mas você não saberia com a riqueza de detalhes. Sim, quem fez, exato. Quem foi procurar o terreno, quem intermediou junto ao governo federal para o Botafogo ir para General Severiano, isso tudo que eu conto hoje em dia, graças ao doutor Alceu. Que é a passagem de... Agora, quem somos nós para sequer chegar aos pés do doutor Alceu? Poxa, não tem a mínima... Agora, por que eu trouxe o doutor Alceu aqui? Porque você falou um negócio aí, porque fica registrado, etc. Tal, não tem registro, nem mais o doutor Alceu registrou. Por isso que é muito importante esse trabalho das pessoas, e nos outros clubes tem também, viu? Sim, com certeza. Agora, em alguns clubes, eles entregaram isso, eu não sei como funciona, mas eles são organizados. Eles têm um departamento... o Vasco, por exemplo, tem um centro de documentação histórica. Lá eles chamam de centro de memória. E eu acho que isso faz muita falta, mas o Botafogo ainda é tão carente de tanta coisa que eu não vejo isso como uma prioridade. Isso. Botafogo tem prioridades gravíssimas, imediatas,
para ontem, Uhum. que não é fazer um centro de documentação agora, você está Isso, entendendo? A gente tem que ter a noção do que deve ser feito, que ele não fez até agora, espera, né? Uhum. Mas são essas coisas. Você quer ver uma grande dificuldade? Esses malucos ficam aí cuidando da história do clube, né? Uma dificuldade. Eu estou batalhando ainda, já perguntei para várias pessoas, por exemplo, eu estou tentando levantar quem foi o arquiteto, o engenheiro de todas as obras das sedes Morisco Pasteur, a gente sabe que foi o Niemeyer. General Severiano eu já levantei, mas aí, vamos tentar... Desculpa, está na minha série. Tem Sim, dentro da exatamente, série do estádio, tem quem projetou, quem o sim, arquiteto exatamente. Está tudo lá. Mas, por exemplo, eu no Botafogo não conseguia as plantas. Se existe, ninguém sabe onde está. Entrei na prefeitura. Entrei na prefeitura, estou correndo, tentando descobrir o caminho da prefeitura para tentar chegar. Já fui no patrimônio histórico também, já não me responderam até hoje, né? Você fala do Morisco Pasteur, né? Não, todas as sedes, Morisco Mar. Não, General Severiano tem os nomes. Sim, não, eu sei, o General Severiano tem. As duas únicas sedes que tem alguma coisa é General Severiano e o Morisco Pasteur. Morisco Maia tem a data a empresa que fez a construção, quando começou, mas, por exemplo, Sacopan, como é que se diz? O Morisco Maia. Então, o Morisco Maia foi a ESSO que construiu, né, em troca da exploração do posto de gasolina, até pouco tempo dele ali embaixo. Uhum. Agora, também não sei te dizer arquiteto. Eu sei que foi um trabalho do saudoso Clóvis Soares Dutra, e do próprio Charles Boré. Uhum. Mas aí a gente do Clóvis Soares Dutra ali para o Botafogo conseguir esse contrato com a ESSO. Sim. Uhum. Não, aí a gente barra você acabou de falar, né? A falta que faz, né? Um centro documental do clube, né? Você ter tudo isso, né? Você ter as plantas, você ter todo esse histórico de engenharia, de arquitetura. Mas, como você falou, realmente pensar nisso agora é absolutamente inviável. Não tem condição do clube abraçar uma ideia dessa e se dedicar nisso. Imagina. Uhum. Imagina. Nos clubes em geral, os clubes de futebol em geral, isso é até confidenciado a mim por alguns diretores, até remunerados de museus e salas de troféu de clubes, colocar troféu, sala de troféu, em segundo plano, é uma constante. Uhum. Porque sempre é uma coisa assim, não, isso agora não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para manter, não tem dinheiro para reformar, e fica para depois, porque a prioridade é sempre o futebol. Que seja, está certo. Mas por isso que eu digo a você, não foram essas coisas que levaram, no caso do Botafogo, a dívida de R$1 bilhão. Não foi o centro de memória, não foi a sala de troféus. Exato. Enfim. Mas agora, é isso aí, Ângelo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, já para terminar aqui, uma curiosidade que eu tenho. Eu vou falar mais ou menos... A gente pode voltar futuramente para um novo bate-papo, porque assunto aqui não falta. Assunto não falta. Isso é uma curiosidade que eu tenho, você pode me confirmar. Quando o Botafogo estava para retornar para General Severiano, teve uma reunião do Conselho Deliberativo no Morisco Pasteur, onde apresentaram a planta que seria o futuro centro esportivo do Botafogo, ali em General Severiano, né, o complexo esportivo. Né? E eu lembro que foi apresentado, eu vi até a maquete, seria um ginásio nos moldes do Maracanãzinho, um ginásio de aproximadamente 5.000 pessoas, 3 níveis, né? E na época disseram que isso aí não foi aceito porque houve pressão das torcidas que queriam um campo de treinamento para trazer a memória de General Severiano. Tô certo nessa minha ideia? Está. No que eu lembro? Está.
Está, até porque eu era segundo vice-presidente do conselho nessa época. Uhum. E, veja só, o Botafogo perdeu o Maurício Pasteur para poder voltar para General Severiano. Sim. Uhum. Então, no primeiro momento, ele ficou sem quadra, ele ficou sem aquela piscina para sócio. Uhum. Né? Aquela piscina que tinha sido de competições já era para sócio, que o polo aquático e a natação já estavam lá no Maurício Macho. Uhum. Então, o Botafogo precisava ter um clube. Nós tínhamos o Palacete de volta, e onde era o estádio, foi construído um shopping embaixo, que é do Botafogo, e em troca disso, a empresa construiu o complexo sócio-esportivo lá em cima. Só que teve um problema. E hoje as pessoas falam, foi mal feito. É muito fácil você falar depois. Na época, foi entregue só no casco o complexo sócio-esportivo. Botafogo, para vestir o complexo sócio-esportivo, teve que ceder durante 20 anos a sua parte da arrecadação do shopping, senão não ia ter clube lá em cima. Uhum. São escolhas que você é obrigado a fazer. Hoje eu escuto muita gente dizer assim, foi mal feito. Mas como? O Botafogo não tinha dinheiro. Recebeu no casco que era aquilo e já fazia parte. Você ainda ia receber um shopping embaixo, um complexo em cima, com tudo funcionando, tanto que o ginásio só foi ficar pronto já 2 ou 3 anos depois. Sim. Uhum. Ginásio Oscar Zelaya. Eu tive a honra de dar o nome desses equipamentos todos. De sugerir o nome, foi aprovado a diretoria, inclusive Oscar Zelaya, estádio Newton Santos, que era o campo de futebol. O que aconteceu? As pessoas não queriam fazer ginásio, não, aí que está o engano seu. As pessoas queriam fazer quadra de tênis, onde hoje é aquele campo de treino. E nós, não foi só a torcida, muita gente dentro do clube disse, mas meu Deus do céu, quadra de tênis, para o nosso quadro social, que não tem o menor perfil para jogar tênis. Mas tem a Morada do Sol. Poxa, há quantos anos o Botafogo está em General Severiano de volta? Quanta gente da Morada do Sol é sócio do Botafogo? Uhum. Então, a gente falou, então faz um campo de treinamento e retorna às nossas origens um pouco. Agora, eu não me lembro dessa história, ia fazer um ginásio. Primeiro que essas coisas, ginásio para 5 mil pessoas, é megalomania, porque o Botafogo não tinha dinheiro para fazer isso. Entendeu? Uhum. Então, conta, igual aquela história, vai fazer lá no Maurício, sempre ouvi, todo candidato a presidente do Botafogo dizia que não, vamos fazer a Marina, lá no Maurício Kumar, Marina para alugar para os parques, o Botafogo vai ficar autossuficiente financeiramente. Não é Marina nenhuma. Ainda veio Saturnino Braga e tombou o espelho d'água da Baía de Guanabara naquele trecho ali, aí que não vai fazer Marina nenhuma. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade. Uhum. A realidade foi essa. Uhum. Então, quer fazer quadro de tênis para um clube que não se aguenta em pé. Quadro de tênis. Quem é que vai jogar tênis no Botafogo? Vamos cair na real. Então, o que foram feitas? Quadras de cimento. Depois, uma das 2 quadras de cimento foram transformadas para futebol society, posteriormente. 2 piscinas muito boas para sócio e uma para criança. Não é? Aquelas piscinas não são boas? São. Uhum. Uma até com raias para você fazer uma nataçãozinha, e a outra é recreativa. Uhum. O ginásio lá atrás, o campo, depois o prédio, o edifício Carlito Rocha, onde tem sauna, tem o CT, instalações muito boas, né? O CT João Saldanha, enfim, sala de imprensa. Então, para o clube que era antes, por mais que se goste do Maurício Pasteur, perto do que se teve ali, passou a ter no General Severiano, é muito melhor. Sim. Melhor. O Maurício Pasteur, inclusive, no final, estava muito degradado, a frequência é muito degradada, muito ruim. A própria estrutura do Maurício Pasteur, arquitetonicamente, era uma maravilha, né? Era uma coisa singular. Todas as obras do Niemeyer são muito bonitas, esteticamente falando. Agora, na prática, né, para quem viveu ali dentro, a gente via a sequência de problemas que foram surgindo ao longo do tempo, né? Quando construíram aquele viaduto ali do lado, a vibração, toda hora tinha lâmpada queimada, caía a lâmpada, tinha que botar aquele andaime para ir trocar, infiltração, o problema do vento.
Então, realmente, a sede do humorístico era boa, mas tinha com ela uma série de problemas. Precária. Uhum. Está no nosso coração, porque, por motivos históricos, até Sim, que antecedem claro. a sede, né? Porque ali tinha a sede do Regatas, o Palacete Mourisco era por ali, né? Foi desapropriado para a abertura do túnel do Pasmado, né? E o Botafogo recebeu aquele terreno para fazer a sua sede, fez com muita dificuldade, doutor Paulo Azeredo, e completada pelo doutor Ney. E, então, você sabe, o Niemeyer rejeitou esse projeto. Isso. Mas foi dele. Não aparece nem no portfólio dele, no portfólio dele não aparece. Não. O Niemeyer, o ginásio não tinha vidro, então chovia dentro da quadra. Como é que pode um negócio desse? A gente brincava no humorístico, Pasteur, a gente dizia, ria muito porque a gente dizia, eu te falei isso. O humorístico era conhecido como o reino dos espaços perdidos. Por quê? O projeto arquitetônico era muito bonito, mas na prática o que se perdeu um terreno com aquele projeto do Niemeyer, com certeza, podia ter sido feito uma coisa muito mais que não. Mas o Niemeyer, enfim, fizeram uma coisa que mitigada, né? Tinha uma piscina aqui, uma quadra aqui. Lá para frente tinha uma espécie que seria um salãozinho, anos a fio, depois passou a ser churrascaria Estrela do Sul. Mas lá na frente. Você vê, aquele os carros paravam ali, em frente ao ginásio, aí na administração do Boré, ele fez ali, tirou o estacionamento ali de dentro e fez uma quadra externa. Isso. Inaugurada em 8 de dezembro de 78, se não me falha a memória. E a filha do doutor Alceu, Lúcia, que tinha sido jogadora de vôlei, foi lá inaugurar a quadra. A quadra, acho que recebeu o nome de doutor Alceu, acho que é, doutor Alceu Oliveira Castro. Então, exatamente, essas eram as salas da diretoria do Botafogo, naquela etapa da nossa vida, entre General Severiano, saída e volta. Então... Mas vamos voltar. Fica na memória, né? Fica na memória. É o tipo da coisa. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai ficar sabendo só o quem vai contar, quem viveu, né? Que conviveu aquela época. Então, você consultando um boletim para você ver o que foi ali o humorístico Pasteur. Mas o humorístico Pasteur era muito melhor quando ele não era a única sede que nós tínhamos. Ele tinha então não era a única sede que eu digo, ele não era a principal sede do Botafogo. Quando a principal sede do Botafogo era General Severiano, e o humorístico era administrativo e estádio. Sim. E o humorístico Pasteur era a parte esportiva. Então, se complementava. Você atravessava de General Severiano para o Morisco Mar e vice-versa, e aí você tinha ainda não tinha, o Morisco Mar veio em 1970. Isso. Aí, nos anos 60, você tinha essas duas, de ponto, tinha um Sacopan lá na Lagoa, mas só para o pessoal do Remo, né? Só frequentava, você ia lá só em dia de regata. Depois da regata, ia se comemorar lá e tal, enfim. Mas depois que o Morisco Pasteur passou a ser a sede principal do Botafogo, não foi muito legal, porque era um misto de... Ficou meio amontoado. Então, quem frequentava o Morisco Pasteur até então era quem era do esporte. Sim. E nós íamos assistir, torcer, ver jogos de vôlei, de basquete. Exato. Né? Polo aquático jogava lá. E aí ficou meio tudo resumido ali ao Morisco Pasteur. O Morisco Mar lá sempre, a gente brincava que era um feudo, né? Estava lá, a natação, depois que o polo aquático foi para lá. Isso. Né? E quando voltamos para General Severiano, perdemos o Morisco Pasteur, mas a vida se concentrou de novo em General Severiano. Só que em vez do estádio, tivemos um complexo sócio-esportivo. Mas, enfim... É isso aí. A pena é o estado atual, né, do Morisco Mar fechado, né, com aquele problema de vazamento, né? Mas, enfim, o Botafogo está cheio de problemas. Um dia se resolve. Vamos torcer.
Meu amigo, te agradeço muito pela participação. O assunto é o que não falta. Dá para a gente ficar aqui uma semana conversando sobre o Botafogo. Te agradeço muito. E lembrando aqueles que forem ver esse vídeo, né? O Luiz Felipe, Botafogo Memória, YouTube, Facebook, Instagram, não é isso? YouTube, no YouTube, canal Botafogo Memória, no Facebook, um grupo privado que você pede para entrar, e eu adiciono, só botafoguense, por isso que é um grupo privado, só entra botafoguense. Nada de mulambos e caterva. E eu estou brincando, mas enfim, é só botafoguense mesmo, tá? Só botafoguense. No Facebook. E agora também no Instagram, Botafogo Memória. E se você quiser ler alguns textos mais prolongados sobre a história do Botafogo, no canal, no site do Fala Glorioso, o link Memória Botafogo. Até você já escreveu lá também, sim, texto para a memória, né? Então é isso, a gente vai aí. Já viu onde é que eu vou ficar na minha aposentadoria? Eu vou seguir seus passos quando me aposentar. Ficar nesse negócio aí de cuidar da história do Botafogo. Sim, esse prazer de cuidar da história do Botafogo. Cansa, mas é prazeroso. Com certeza. Quem ama, gosta, né? Claro, com certeza. Quero agradecer a você, Ângela, a oportunidade de vir aqui falar do nosso Botafogo. Dizer que admiro muito o seu trabalho de pesquisa, de dedicação ao clube. Nós precisávamos ter mais Ângelos aí lá no Botafogo. Mais gente igual o Ângelo pensando na história do clube, em registrar a história do clube, divulgar a história do clube. E menos gente deixa para lá. Então, pois é. Então, quero te parabenizar, então, te agradecer a oportunidade e estar sempre à disposição para vir aqui conversar com você, com os amigos do Amor Fogão. Com certeza. É muito bom te bater. É muito bom falar sobre a história do Botafogo, né? O Botafogo é uma paixão, está entranhado na vida da gente, vai assim, enquanto a gente estiver aqui. É uma segunda pele, né? Sim. Enquanto a gente estiver aqui, não tenho dúvida disso, né? E depois, vamos ver. Um grande abraço, muito obrigado pela excelente papo. E oportunidades não vão faltar para a gente voltar a conversar sobre a história do Botafogo. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Ângelo. Boa noite a você.